Bom, para quem não me conhece ainda, o meu nome é Márcia, sou professora do IBDEC já acho que uns 2 anos e meio, indo para 3 anos, já perdi as contas, né, Lu? Eu vi alguns rostinhos aqui que já fizeram curso comigo. Eu vi, acho que a Camila já fez curso comigo, ela estava aqui, mais alguns acredito que tenham feito. Esse curso de cargos e salários é um curso que eu gosto muito, é um tema que eu gosto muito, porque é um tema que está cada vez mais à frente realmente das empresas, né? Uma preocupação cada vez mais latente nas empresas, por uma série de fatores que a gente vai discutir aqui hoje, tá bom? Então, como eu disse, eu estou no IBDEC há 2 anos e meio, venho do mercado financeiro, trabalhei 20 anos em banco, numa época em que ainda a gente não falava muito a respeito de cargos e salários, de felicidade corporativa, de gerações tão distintas trabalhando dentro de um mesmo ambiente de trabalho, né, que acaba trazendo tantos conflitos, mas mesmo assim eu tinha muitos desafios à frente de uma equipe, o que me levou a fazer uma formação em gestão de pessoas, para entender um pouco melhor, né, como eu poderia ser uma líder melhor, como eu poderia estar à frente do RH de uma empresa. E quando eu saí do mercado financeiro, isso há 12 anos atrás, eu me especializei em trabalhar junto com equipes comerciais, para trazer realmente esse fôlego para as empresas, para as equipes, que é uma equipe... Normalmente as equipes comerciais são equipes muito massacradas, né? São equipes onde as pessoas realmente sofrem muito essa questão da cobrança por meta, se torna um ambiente tóxico. Então, a gente trazer um fôlego, a gente trazer um ambiente melhor para essas equipes, realmente foi o meu propósito. E estou aí já há 13 anos nessa frente, trabalhando com isso e também ministrando os cursos do IBDEC. Ok? Bom, vamos começar então trazendo um pouquinho aí esse assunto aí tão latente nas empresas. Só para eu ter uma ideia, quem aqui, levanta a mãozinha, já trabalha numa empresa que tem um programa de cargos e salários firmado, que esteja realmente sendo colocado em prática? Quem aqui já está numa empresa com esse foco? Larissa levantou a mão, perfeito. A Carla levantou a mão, Maiara, Paula, Renata, muito bom, muito bom. Temos, então, algumas pessoas que já sabem como é trabalhar numa empresa que possui esse programa implantado. E nessas empresas que levantaram a mão, em quais foram vocês que implantaram esse programa? Ou levantem a mãozinha, quem foi o responsável pela implantação? Camila, Maiara, Carla e Paula, Isabela. Perfeito, perfeito. O que acontece? A gente vem presenciando e vivenciando uma mudança cultural muito grande dentro das empresas, né? Nós viemos de uma revolução industrial, onde o capital de máquinas e de processos sempre foi muito valorizado, principalmente dentro da indústria, e chegamos em um ponto em que as pessoas, né, o capital humano, passa cada vez mais a ter um nível de importância muito grande dentro das corporações, dentro das equipes, em virtude de N fatores que vem acontecendo na nossa sociedade. Um dos fatores muito importantes é realmente a chegada aí da inteligência artificial, que ela vem aí somar dentro das empresas, tomando uma parte dos processos que são muito importantes dentro delas e trazendo para o capital humano uma responsabilidade de atuar realmente na inovação, no conhecimento, na resolução de problemas, na criatividade, que são fatores primordiais para qualquer empresa e que cada vez mais as empresas têm dificuldade com essa capacitação. Um outro fator é a múltipla geração que está atuando hoje no mercado de trabalho, né? Então, hoje a gente tem desde a geração Z, que já está entrando, né? Temos milênios, temos geração X, todo mundo trabalhando junto e misturado, com expectativas diferentes, com experiências diferentes, com características de trabalho diferentes, né? E o que vem acontecendo?
um conflito muito grande dentro das equipes, dentro das empresas. Com esse conflito, as pessoas vêm tendo mais dificuldade de se colocar no mercado de trabalho em um lugar onde elas se sintam confortáveis, onde elas se sintam felizes em trabalhar. E, em contrapartida, as empresas estão cada vez mais enfrentando uma grande dificuldade de contratar mão de obra, né? E aí a gente fala assim, qual será o motivo, né? Será que não tem ninguém precisando trabalhar? Será que as pessoas estão todas empregadas? E, na verdade, o que falta é um alinhamento de expectativas. Porque nem sempre aquilo que a empresa está oferecendo como uma oportunidade de carreira é o que a pessoa que está procurando uma vaga tem buscado, né? Então, eu ofereço uma vaga e às vezes eu ofereço uma vaga com um salário extremamente alto, com benefícios, e eu não consigo candidatos suficientes para preencher essa vaga. Eu tenho contato com RHs de empresas, né? Eu faço parte do grupo de RH do Ciesp aqui de Indaiatuba, e a dor é sempre a mesma. Eu tenho vagas abertas há 6 meses, eu tenho vaga aberta há 3 meses e eu não consigo mão de obra. Mas será que a qualificação é muito alta? Não, eu tenho vagas em aberto desde uma qualificação super alta até pessoas entrando no mercado de trabalho e eu não consigo gente para trabalhar, né? Por que que isso vem acontecendo? Bom, principalmente para as vagas que a gente tem aí de entrantes no mercado de trabalho, eles vêm com uma expectativa atrelada a características realmente da geração que eles fazem parte, de buscar um propósito naquilo que eles fazem, né? De buscar não só o salário, não só os benefícios, mas onde eu posso chegar? Que era algo que a minha geração, por exemplo, demorava um pouco para buscar. O importante era estar empregado. Depois eu vou ver o que eu vou fazer para buscar uma carreira, para entender o que a empresa faz e se aquilo está de acordo com o que eu busco, com as minhas verdades, né? A gente tinha um tempo para que isso fosse processado. E hoje não. Hoje a gente vive num mundo extremamente volátil, que muda a todo momento, e as pessoas querem saber para ontem. Né? Qual a chance de encarreiramento que eu tenho dentro dessa empresa? Até onde eu posso chegar dentro dessa empresa? O que eu vou fazer de fato atuando nesse cargo? Né? Qual a importância daquilo que eu vou fazer na empresa para o todo que essa empresa produz, para o todo que essa empresa tem de entrega e que diferença isso vai fazer na sociedade? É essa visão que essa nova geração tem. E por isso as empresas têm tanta dificuldade em atrair esses talentos de uma geração mais jovem. Por outro lado, eu tenho aquelas vagas que necessitam de uma maior especialização, de pessoas mais qualificadas, pessoas que já estejam no mercado há algum tempo. E aí eu esbarro em outra barreira, né? Eu esbarro na barreira de empresas que não têm um programa de cargos e salários formado para entender que essa pessoa com mais experiência não vai querer entrar na minha empresa ganhando o mesmo que uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho agora. E isso não está claro, né? Eu busco esse profissional da mesma forma que eu busco o iniciante, né? Então, isso dificulta muito eu trazer esse profissional, eu buscar esse talento no mercado de trabalho. Até os headhunters estão tendo muita dificuldade de atrair profissionais para as empresas. Eu conversei com um há um tempo atrás e ele falou, Márcia, está muito complicado, porque o que a empresa oferece, como o mercado de emprego está muito aquecido, as pessoas vêm exigindo cada vez mais, né? E qual o limite? As empresas têm um limite, né? Isso a gente vai ver quando a gente fala no curso de cargos e salários, a gente fala muito a respeito de qual o limite orçamentário que a empresa tem, né? Quando eu determino os salários, existem algumas frentes que eu tenho que analisar, né? Então, eu preciso analisar, sim, o que o mercado está oferecendo. Eu preciso ter uma pesquisa salarial para entender este segmento como está atuando hoje, mas eu também tenho um limitador, que é a questão orçamentária da empresa. Então, eu tenho que fazer um equilíbrio entre essas variantes, né, entre essas variáveis, para chegar realmente numa política salarial que seja tanto atrativa para as pessoas que eu quero buscar e para as pessoas que eu quero reter dentro da empresa,
mas também seja lucrativa, traga resultados que sejam saudáveis para a empresa, né? Então, frente a todo esse cenário que a gente vem enfrentando no mercado de trabalho, as empresas estão realmente abrindo seus olhos, estão entendendo a importância de ter um programa de cargos e salários firmado dentro da sua empresa, né, para que ela possa ser uma empresa atrativa, ser uma empresa que é um objeto de desejo para as pessoas que estão no mercado de trabalho, né, porque hoje a gente vê até isso, né, como eu atraio e como eu me torno um objeto de desejo, e por isso que a gente vê tantas empresas querendo estar à frente das melhores empresas para se trabalhar, e trazendo uma série de questões nesse contexto, e também para eu reter quem já está aqui, né, a gente sabe hoje que um dos grandes desafios das empresas é reduzir o custo, né, quando a gente fala de turnover, porque a contratação de um colaborador é muito mais cara, né, do que eu reter um colaborador aparando arestas, dando feedback, trazendo ele para uma avaliação, monitorando o trabalho dele. Como eu vou fazer isso? Desenvolvendo um plano de cargos e salários. Qual é a importância, né, do profissional do RH, do profissional que está à frente da empresa nesse contexto, de levar para a empresa o quão isso é importante? Eu sei que muitas empresas, principalmente aquelas que são de tamanho um pouco menor, empresas familiares, né, empresas que não têm um escopo de funcionários tão grande, acabam enxergando esse processo até com um pouquinho de nariz torto, né? Por quê? Porque eu sempre contratei quem eu quis com o salário que eu achei que era justo, e agora vem essa pessoa falar para mim que eu tenho que ter isso no papel, registrado, né? Como assim? Quem manda aqui sou eu. Geralmente é isso que a gente escuta nas empresas, principalmente familiares, né? Enquanto profissional de RH, eu vou precisar ter uma certa flexibilidade, um certo poder de persuasão, para mostrar para essas pessoas, para o CEO da empresa, para o dono, para o diretor, para os gerentes, o que pode mudar na vida deles com a implantação desse programa, né? Isso vai facilitar a rotina, não só do RH, mas também a rotina dos profissionais que já estão atuantes na empresa. Em que sentido? Primeiramente, na questão de produtividade. Se eu tenho um menor turnover dentro da empresa, automaticamente eu tenho colaboradores que já estão treinados, já estão capacitados e que podem me entregar uma maior produtividade, uma produtividade de alta performance, que é o que toda empresa busca. Por outro lado, eu também vou ter profissionais mais satisfeitos com aquilo que eles estão fazendo, né? Porque eles enxergam uma possibilidade de carreira, eles sabem exatamente os passos que eles precisam percorrer para chegar num cargo maior e, consequentemente, ter um salário melhor, outros desafios, outros benefícios. Então, com isso, ele se sente mais satisfeito com a empresa. E a gente sabe que, até por pesquisas que a gente tem científicas, que 85% dos funcionários que estão felizes são mais produtivos, faltam menos no trabalho, ficam menos doentes. Então, isso também vai trazer uma produtividade do ponto de vista de baixo turnover e maior produtividade desses colaboradores. Ok? Então, o que eu sempre falo para o pessoal quando faz treinamento comigo, né? O RH, ele precisa ter a sabedoria de demonstrar para os gestores da empresa o quanto de lucro o papel do RH pode trazer na formação de um cargo de salários. Porque, na verdade, quem está à frente da empresa, ele vai olhar números. Ele quer saber o que isso vai me trazer de ganho. Então, eu preciso mostrar para ele quais são os ganhos que ele vai ter desenvolvendo um programa de cargos e salários do ponto de vista financeiro, para, justificando dessa forma, ele ter realmente o olhar para, não, isso vale a pena, vamos implantar, ok? Tendo o CEO, o dono da empresa, comprado essa sua ideia, né, ele vai supervalorizar o seu papel enquanto RH da empresa. Nossa, olha que bacana, né? A Luciana participou lá de uma palestra do IBDEC, entendeu essa importância e trouxe para a gente como algo super inovador, algo que realmente precisa estar à frente na nossa empresa. Mas e aí, Luciana, você sabe como implantar isso aqui? E aí a Luciana vai falar, sei, porque eu fiz o curso de IBDEC. Né, Lu?
Porque, caso contrário, hoje a gente encontra no mercado consultorias que também fazem esse mesmo trabalho. Você contrata a consultoria e ela vai pedir um tempo mínimo de 6 meses, tá? Porque eu sempre falo que não existe milagre. Ninguém consegue implantar um programa de cargos e salários com menos de 6 meses, porque ele é um programa trabalhoso, e eu sei que os profissionais de RH não têm só isso para fazer, né? Não dá para parar tudo. Espera aí que eu estou montando um programa de cargos e salários, depois eu continuo. Isso vai andar junto com o dia a dia, com a rotina do RH. Então, existem também consultorias que podem fazer isso, mas por que não a gente agregar dentro do nosso papel de profissional do RH mais esse diferencial realmente no currículo, né? Olha, eu sou capaz, eu consigo realmente desenvolver um programa para a empresa e ter esse passo a passo. Alguns pontos são muito importantes dentro desse passo a passo, né? Quando eu vou montar um programa de cargos e salários dentro da empresa. O primeiro ponto é realmente vender a ideia para toda a equipe. Né? Então, ninguém consegue fazer um programa desse sem que os gerentes, sem que os administradores da empresa tenham comprado a ideia. Eu preciso mostrar os benefícios para eles, para que eles estejam comigo nesse processo. Eu vou depender muito dessas pessoas para que elas me tragam de cada setor da empresa qual é hoje a fotografia de cada função, de cada setor, de cada cargo, para que eu possa montar, primeiramente, um descritivo de cargos desses colaboradores. Então, hoje, dentro da minha empresa, quais são os setores que eu tenho? Eu tenho lá o setor de marketing, eu tenho o setor de compras, o setor de vendas, o setor financeiro. Eu tenho 5 setores. Dentro desses setores, quais são os cargos que eu tenho dentro de cada um? E até uma dica que eu dou para vocês, trabalhem um setor de cada vez. Né? Eu sempre dou o exemplo assim, olha, já que o RH vai estar à frente, vamos fazer primeiro do RH? O RH pode ser o piloto da empresa. Né? Eu posso pilotar o programa de cargos e salários para o departamento de RH. Ih, Márcia, mas no RH da minha empresa só tem eu. Tudo bem. Hoje só tem você, mas vamos supor que você consiga aí que tenham mais pessoas dentro do RH. Quais seriam os outros cargos que você entende que seriam importantes ter dentro do RH? Quais seriam as funções que esses cargos desempenhariam? Né? Então, hoje eu sou lá gerente de RH e eu faço tudo. Faço folha de pagamento, faço controle de ponto, contratação, demissão, faço avaliação de desempenho, sou tudo eu. Né? Eu sou um RH generalista, que a gente chama. Tá, se você tivesse a chance de contratar uma outra pessoa, quais funções você acha que essa pessoa poderia assumir? Eu gostaria de ficar com treinamento, com desenvolvimento, contratação, demissão, e passaria para essa pessoa folha de pagamento, ponto, essas funções mais burocráticas. Ok, então vamos pilotar isso? Desenhe o RH ideal que seria para você. Desenhou? Liste as funções de cada pessoa desse RH. Fez isso com o RH? Apresente isso como um modelo para o CEO da empresa, para o diretor da empresa. Olha, é isso, esse desenho que eu quero fazer. Dentro do cronograma da empresa, né, atual, é desta forma que eu quero fazer com cada departamento. Comprou a ideia, vamos continuar? Aí você vai buscar lá. Quem é o superior do departamento de marketing? É a Maria. Maria, você tem 1 hora para a gente conversar? Marca uma reunião, senta com a Maria, e aquele trabalho que você fez dentro do RH, onde você domina as funções, peça para a Maria te ajudar. Maria, quais são os cargos que você tem hoje no seu departamento? Vamos listar as funções que cada pessoa desempenha? E aí vocês vão se deparar com um outro problema que as empresas enfrentam. Normalmente os cargos existem e as funções não são definidas. Todo mundo faz tudo e ninguém faz nada. Que é o que normalmente acontece numa empresa onde a gente tem aí uma situação de não ter funções definidas. Então, eu tenho lá um analista sênior e um analista júnior. Ok? E o que muda? Quais as funções que cada um desempenha? É a mesma coisa. Então, por que um é sênior e outro é júnior? É porque ele trabalha mais tempo. Ok, mas ele sabe por que ele é sênior
e o outro é júnior porque está há mais tempo? Isso ficou claro na contratação do júnior? Não, não ficou. Podemos ter problema no futuro. Porque essa pessoa que é júnior hoje, ela pode se sentir desmotivada, porque às vezes ela pode fazer muito mais coisa do que o sênior. Então, isso, o programa transparência para que eu possa trabalhar com mais segurança junto aos meus colaboradores. E isso vai trazer satisfação. Ok? Fiz esse trabalho com marketing, fiz esse departamento com compra, fiz esse trabalho com compras, fiz esse trabalho com o financeiro. Muitas vezes não vai porque a pessoa está querendo colocar o pitaco, pode falar, não? Para mim travou um pouquinho. Para vocês travou também? A Márcia? Que às vezes pode ser a minha internet. Travou? Agora acho que travou também. Tinha travado. Tá, eu acho que agora voltou, mas eu acho que é melhor perguntar se o problema era aqui ou aí. Ah, então tá. Qualquer coisa eu aviso. Pode ser a minha internet também, mas me avisa qualquer coisa, tá? Retomar só um pouquinho, talvez não tenha ficado claro o que eu falei. Então, a gente fez isso com os departamentos. Pode falar, Brenda. Levantou a mãozinha, quer falar? Ela escreveu que o dela tá caindo toda hora, mas aí acho que é a sua internet mesmo, Brenda, que caindo não tá, só tava cortando um pouquinho aqui o da professora. Pode ser que a minha internet tenha oscilado um pouco. Ok. Bom, então, como eu estava dizendo, eu fui fazer esse trabalho com todos os departamentos, né? E às vezes não é tão simples como a professora está falando, de chegar e falar, Luciana, você tem uma hora para a gente conversar? A Luciana pode falar assim, o que essa pessoa quer saber do meu departamento? Quem manda aqui sou eu que sei o que cada um quer fazer. E aí a gente vai ter que ter essa resiliência, né? Esse poder de negociação, de mostrar realmente para a pessoa que nós não estamos ali para atrapalhar. Pelo contrário, que você tendo esse programa de cargos e salários implantado, uma grande parte do trabalho dela vai ser facilitado. Então, ela vai deixar de ter que ficar treinando pessoas a todo tempo. Quando ela precisar contratar uma nova pessoa, ela só vai chegar para você e falar assim, escuta, eu preciso de um analista. Você já tem o descritivo das funções que essa pessoa vai desempenhar, o salário que você vai poder oferecer. Isso vai facilitar todo o processo de contratação, né? Assim como vai facilitar o processo de uma avaliação de desempenho que você queira implantar na empresa, como vai facilitar quando você tiver benefícios a serem oferecidos para os colaboradores. Tendo um programa de cargos e salários definido, você consegue alinhar esses benefícios de acordo com o grau de responsabilidade que cada cargo assume. Eu sempre falo que um dos principais componentes de divisão, né, de mudança de cargos, de sênior para pleno, para júnior, ou de gerente para analista, é o grau de responsabilidade que cada cargo assume frente às funções que desempenha. Eu posso até desempenhar a mesma função que o meu gerente, só que a responsabilidade dele sobre o trabalho é maior, porque ele responde para alguém inclusive sobre o meu trabalho. Então, isso também é um fator muito importante quando a gente vai desenvolver um programa de cargos e salários. Primeiro passo, então, entender a fotografia da empresa hoje, entender como estão esses cargos hoje, como está montado o organograma da empresa, sentar com as lideranças, fazer um esboço dos cargos atuais, das funções, sentar numa reunião geral e entender possíveis erros mesmo que a gente tenha nessa divisão, porque o que vocês vão descobrir nesse processo? Que existem pessoas de áreas diferentes que desempenham a mesma função. Será que eu preciso ter duas pessoas desempenhando a mesma função? Será que alguém não deixa de desempenhar? Porque o outro está fazendo e ela está sendo paga, foi contratada para isso também? E vice-versa. Pessoas que não estão sendo remuneradas, que não foram contratadas para determinada função e que as desempenham. Por quê? Porque sempre foi assim. Outra coisa que a gente pode ter, né? Outro problema muito grande, que tem até uma historinha que é bem bacana, que é a respeito da contratação no zoológico, né? Rapidamente aqui contar para vocês, não sei se alguém já ouviu falar sobre o leão que foi contratado pelo zoológico, né? Então, o zoológico tinha um leão que trabalhava lá há muitos anos,
E ele já estava meio que cansado, quando as pessoas já iam visitar o zoológico, ele já ficava meio tranquilão lá, meio que dormindo, já estava confortável, né, no seu papel de leão no zoológico, não rugia mais quando os visitantes chegavam. E aí o que o zoológico percebeu? Olha, a gente precisa contratar um novo leão, vamos procurar um leão novo. E aí chegou lá um leão novo, imponente, bonito, né? Com aquela juba maravilhosa e com todo o gás. Então, quando chegava lá o pessoal na jaula do leão, ele rugia, bonito, ficava imponente, todo mundo batia palma e vários dias. Quando chegava na hora da alimentação, o leão que já estava lá há mais tempo, recebia um bifão de bisteca lindo, maravilhoso. E para o leão novo eles davam banana. Aí, no outro dia, mesma coisa. O leão novo lá fez todo o seu show tal. Na hora de comer, recebeu banana. E o outro ficou deitado dormindo, um filézão bonito. Até que um dia o leão novo se cansou e foi perguntar: escuta, por quê, né? Eu tô lá dando meu sangue, me esforçando, dando meu melhor rugido tal. E você que dorme o dia inteiro recebe o filé e eu com a banana? E aí ele contou o que estava acontecendo. Na verdade, a vaga que existia no zoológico era uma vaga de macaco. Só que como eles precisavam de um leão, eles contrataram um leão, mas pagavam ele como um macaco, porque era o que ele tinha, né, de orçamento para a contratação de um novo colaborador dentro do zoológico. E apesar de ser uma coisa metafórica, a gente vê muito isso nas empresas, né? Então, eu preciso contratar um auxiliar de compras. Tá, mas eu preciso da função do auxiliar de compras, mas dentro lá do meu orçamento, dentro do que a empresa espera, eu não tenho como contratar um auxiliar de compras. Então, eu vou contratar uma secretária e colocar ela para fazer compras. Só que ela vai ganhar como secretária. Então, é isso que o programa de cargos e salários quer evitar, né? Ele vem realmente para colocar cada um no seu quadrado, né? Então, suas funções são para esse cargo. Isso não quer dizer que você não possa fazer funções diferentes no decorrer do seu trabalho, no decorrer do dia a dia. Claro que vai acontecer de faltar um colaborador, você ter que dar suporte, né, eventualmente, ou para uma possível promoção, para um possível encarreiramento, você passar a assumir funções de mais responsabilidade enquanto você é treinado. Isso é possível, e isso vai sempre acontecer. Mas eu sei o que é esperado de mim. Eu sei para que eu fui contratado. Eu sei o que eu preciso fazer para chegar num grau maior de responsabilidade e numa possível promoção. É isso que é importante. Ok? Então, quando a gente fez todo essa leitura das funções e de cada cargo dentro das funções, quando eu entendi como essas pessoas estão sendo remuneradas, o que diferencia uma pessoa de outra, o que é importante para a empresa, né? Então, existem empresas que o que é importante é o tempo de casa do profissional. Então, eu não demando formação específica, né? Mas eu preciso que a pessoa tenha uma estabilidade. Por quê? Porque os meus clientes querem ver sempre o mesmo rosto atendendo eles. Ou o oposto, não, peraí, eu preciso de pessoas que sejam formadas, pessoas que tenham uma qualificação maior. Cada empresa vai ter características diferentes para valorizar a contratação e a permanência do profissional, a retenção desse talento. E aí só o RH realmente que sabe entender qual a visão dessa empresa para poder criar esse programa, né, de escalonamento dos cargos da melhor maneira possível, atendendo às expectativas da empresa. E às vezes até adequando a realidade que a empresa tem hoje. Né? Quando a gente fala, por exemplo, que eu falei no início, das empresas que são administradas por famílias, normalmente quem assume cargos de liderança são as pessoas que foram indicadas pela família. Né? Então, a esposa é chefe de um setor, o filho é de outro, o pai é de outro. E aí, quando a gente vai fazer um programa de cargos e salários, como eu vou fazer? Eu preciso levar em consideração que um dia tal pessoa pode se aposentar. O que eu vou buscar no profissional no mercado? O que eu vou oferecer para esse profissional no mercado? Eu preciso ter isso no descritivo de cargos. Né? Eu preciso
Contar com essa possibilidade, para depois não ser pega de surpresa. Isso traz profissionalização para as empresas, mesmo para as empresas de pequeno porte, mesmo para as empresas que são administradas por famílias. Ok? É mais difícil implantar, mas eu posso realmente trazer para eles o quanto isso pode trazer de profissionalização para a empresa e o crescimento, e consequentemente o crescimento da empresa. Bom, fiz o organograma, projetei os cargos dentro da empresa, listei as funções que cada cargo ocupa. Qual vai ser o próximo passo? Vai ser eu criar o programa de salários, né? Então, fiz os descritivos de cargos, listei as funções que cada cargo ocupa, vou partir para o descritivo de salários. Como as pessoas podem crescer dentro da empresa? Então, eu entrei como uma analista de RH. O que eu devo cumprir para chegar num cargo de supervisora, de gerente de RH? É nisso que eu vou pensar quando eu for fazer o descritivo de salários, o programa de salários, né? O que é esperado em cada etapa do meu processo de desenvolvimento da empresa. E o que eu ganho escalonando esse processo? O que muda de uma analista para uma gerente, para uma supervisora? Né? Quais benefícios são agregados àquilo que eu recebo da empresa? Porque às vezes a gente fala de salário, mas não necessariamente eu preciso ter somente um salário que aumenta 40% de um lugar para o outro. Até porque a gente vê no curso que muitas vezes essa mudança de salário pode ser um tiro no pé, por conta de imposto de renda. Em muitos casos, eu já vi empresas que promoveram a pessoa e quando a pessoa recebe salário, ela recebe menos do que ela recebia antes, porque ela entrou numa alíquota maior de imposto de renda. E aí ela fala, ué, eu fui promovida e ganho menos agora? Então, tudo isso precisa ser pensado quando você monta um projeto, um programa de salários. Como vai ser a tributação desse salário? Ele muda de faixa de imposto de renda? Quais benefícios eu posso agregar para esse colaborador? Eu posso pagar uma parte do convênio dele, eu posso oferecer um reembolso de formação, porque para mim é muito importante a qualificação profissional dele, eu posso reembolsar uma parte do curso dele. Eu posso oferecer um benefício que abrange os filhos, pagar uma parte do estudo dos filhos, eu posso oferecer assistência odontológica. O que eu vou agregar? E aí eu vou precisar realmente entender o que a empresa tem a oferecer para essas pessoas quando elas mudam de faixa. Né? Só tendo essa visão, eu vou poder, na contratação de uma pessoa, não mostrar para ela só o salário que ela vai ter hoje. Eu posso criar nela uma expectativa do quanto ela pode ganhar daqui 2, 3 anos. De qual vai ser a carreira dela dentro da empresa. O que ela precisa buscar. Eu passo a colocar para ela a questão do sonho. Né? Olha, Luciana, você não vai entrar aqui hoje com esse salário e vai sair daqui 10 anos fazendo a mesma coisa com o mesmo salário. Porque aqui no IBDEC nós temos um programa de encarreiramento, um programa de cargos e salários. Se você fizer isso, daqui tantos anos você pode estar num cargo de supervisor. Olha quanto será o seu salário. Olha os benefícios que você vai ter. Isso atrai, às vezes, essa geração nova muito mais do que um salário maior na contratação. Muito mais. Porque você está dando a chance dele se projetar futuramente, né? Do que ele vai buscar para o futuro dele. E é isso que a geração mais nova está trazendo, tá? Tem uma pergunta aqui. Poderia me informar se pode fazer pacote de benefícios diferenciados para cargos maiores? Como exemplo, por exemplo, gestores de departamentos. Você pode, desde que isso esteja num programa formal de cargos e salários e de preferência que ele seja homologado junto ao sindicato, porque aí você tem ainda mais respaldo jurídico, tá? Mas pode sim, você tem como fazer essa diferenciação de benefícios, nunca deixando de cumprir o benefício básico, né? A base que é colocada na convenção coletiva da categoria. Então, toda a convenção coletiva tem lá o mínimo que você tem que pagar de vale alimentação, o mínimo que você tem que pagar de vale refeição. Esse mínimo você nunca pode deixar de cumprir. Então, é a base. Dali para cima, você pode gerar uma diferenciação de acordo com o cargo que a pessoa ocupa.
né? E de preferência homologando sempre no sindicato. Isso é bastante importante para que você tenha esse respaldo jurídico e não tenha problemas depois da pessoa falar: ah, mas eu fazia a mesma coisa que a Fátima, só que eu não tinha o benefício de assistência odontológica, e a Fátima tinha. E aí eu tenho como justificar isso perante o Ministério do Trabalho, de que eu tenho um programa de cargos e salários, e a Fátima tinha um cargo de supervisão, e eu tinha, e aquela pessoa que está reclamando tem um cargo de analista. E aí o juiz vai perguntar: e qual é a diferença? E aí você tendo um programa de cargos e salários, olha, as funções da Fátima eram essas, e as funções da Maria eram essas, né? Então tem uma diferença. O grau de responsabilidade da Fátima frente às funções que ela desempenhava eram maiores, e por isso ela tinha um benefício diferente da Maria, ok? Sempre ter isso justificado. Imagina, não é nada, Fátima, precisando, pode perguntar. Bom, então, a gente tendo aí todo esse programa configurado, e é claro, né, pessoal, aqui hoje eu estou dando uma pincelada de como funciona, dando no geral, né, mas a gente tem outras nuances, muitos outros, N outros, né, pequenos trabalhos que a gente tem que colocar. No curso a gente traz até exemplos, né, Lu, de como a gente vai ter realmente esse programa de cargos e salários, porque não existe um modelo pronto, a gente tem que adaptar os modelos que a gente conhece de acordo com a sua realidade, de acordo com aquilo que a empresa tem de expectativa para esse programa, né? Então, eu apresento no curso alguns modelos que a gente pode se basear, algumas coisas que são importantes levar em consideração, e aí a gente tem realmente na prática o desenvolvimento, cada um desenvolve um pouquinho, né, o programa de cargos e salários para poder levar para a sua realidade, porque a realidade de cada um é diferente da dos outros, né? Mas o que eu gostaria de deixar aqui para vocês hoje? A importância que é eu ter esse programa instituído nas empresas. Ah, mas eu trabalho numa empresa que só tem 5 funcionários. Tudo bem, mas eu não tenho dúvidas de que a empresa quer crescer, de que a empresa quer daqui a alguns anos ter 40 funcionários, 100 funcionários, né? E se eu não faço isso hoje, com o passar do tempo, vai se tornando cada vez mais difícil. As demandas da empresa, conforme ela cresce, vão aumentando. E, consequentemente, a demanda do RH também. Vai tendo cada vez mais trabalho, vai ficando cada vez mais difícil para o RH conseguir parar um tempinho e fazer esse programa. Então, o momento é agora, né? É o momento em que a gente está realmente com dificuldade de contratação, com dificuldade de reter as pessoas, e se minimamente eu tenho um programa que eu posso oferecer para a pessoa, mais do que o salário que ela tem hoje, mas uma prospecção de carreira, o momento de eu fazer isso é agora. É eu parar, me desenvolver para conseguir apresentar para a empresa a possibilidade de fazer esse programa, ok? Eu dei um treinamento numa empresa há um tempo atrás, em que eu sempre lembro disso. Eles também nasceram pequenos, era uma empresa que nasceu com 15 funcionários, e ela cresceu, assim, uma coisa que é impressionante, tipo, em 2 anos eles saíram de 15 para 300 funcionários. E os problemas que eles enfrentam hoje são problemas que eles estão se deparando, por quê? Porque, como eles mesmos me disseram, eles estão trocando os trilhos com a locomotiva andando. E é muito mais difícil. Imagina ter que estar trocando trilho, ter que estar adequando as coisas, adequando os processos, com a empresa rodando a 1000, sem poder parar, com turnos dia e noite. Né? Então, se torna muito mais difícil. Se quando eles nasceram lá com 15 funcionários, eles já tivessem pensado em desenvolver um programa de cargos e salários, em alinhar processos de contratação, processos de avaliação de desempenho, processos de formação de liderança, eles estariam com uma tranquilidade muito maior hoje. Né? Então, não deixem para amanhã. E para quem já trabalha numa empresa que já é grande, e ainda não tem um programa de cargos e salários, isso é mais complicado ainda, né? Porque tinha que ter sido feito ontem, então a gente não pode esperar, porque eu vou deixar de estar contratando excelentes profissionais no mercado de trabalho por não ter um programa desse, e eu posso perder excelentes profissionais que já estão na empresa, treinados, capacitados para outras empresas que oferecem mais.